Olá, meu nome é Pedro Macedo, sou médico psiquiatra e trabalho em envelhecimento há mais de 20 anos. Temos desenvolvido temas sobre a longevidade nesta nossa iniciativa e agradecemos a vossa participação e o acompanhamento dos mesmos. Se quiserem consultar os textos referentes aos próprios vídeos, podem fazê-lo no blog da Clínica Passeio da Estrela, no site. Olá, hoje vamos falar da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a mais conhecida de todas as perturbações neurocognitivas e, para muitos, a mais frequente delas. Foi das primeiras doenças ligadas às alterações da memória descritas juntamente com a doença frontotemporal ou doença de Pick. Quando colocamos a perda de memória como problema central deste tipo de doenças, como a dificuldade, por exemplo, de aprender, de ter novos conhecimentos ou de reter novas informações, a doença de Alzheimer vai aparecer como o paradigma destas perturbações. Porquê? Porque há desde sempre um compromisso da memória, ao contrário de outras patologias, onde o compromisso da memória não é tão evidente. Normalmente atribuímos à doença de Alzheimer uma evolução progressiva. Mas nós sabemos que se a doença estiver bem diagnosticada e for bem acompanhada em termos terapêuticos, pode haver uma estagnação. E aí esse padrão de declínio progressivo vai desaparecer e haver um processo onde as coisas se vão mantendo durante muito tempo. A par da perda de memória, nós percebemos um declínio funcional. A dificuldade das pessoas em conseguirem orientarem-se e referenciarem-se. Alterações em termos da linguagem, a que nós chamamos afasia. Alterações em termos da execução, sobretudo motora, a que nós chamamos apraxia. E dificuldade em conseguir identificar estímulos sensoriais, a que nós chamamos agnosia. Por isso mesmo dizemos que é a doença dos 4 A's: amnésia, afasia, apraxia e agnosia. Dito isto, conseguimos perceber porque é que associamos com muita facilidade a perda de memória à doença de Alzheimer. É muito frequente dizermos esta pessoa tem Alzheimer, não querendo dizer que se tenha a certeza que o tem, mas só porque há alterações da memória ou porque pode haver dificuldade da pessoa em conseguir orientar-se. Esta é provavelmente a razão pela qual pode haver um sobrediagnóstico da doença de Alzheimer, quando nós vamos imediatamente identificar as perdas de memória com doença de Alzheimer e não fazemos o estudo da mesma, portanto não temos um diagnóstico de certeza. O estudo de um doente com uma doença desta natureza implica a recolha da história, para nós percebermos como é que foi a evolução da pessoa, para nós percebermos o que foi o percurso de toda a vida da pessoa e a sua personalidade. Para além disso, temos que fazer o exame objetivo. E no exame objetivo é muito importante a atenção que temos que dar ao funcionamento mental da pessoa, o que só conseguimos fazer conversando com a pessoa, mas sabendo o que é que estamos a avaliar e o que é que procuramos quando desenvolvemos essa conversa com a pessoa. Para além disso, temos uma série de exames que são necessários levar a cabo. Análises laboratoriais, a imagiologia, que podem ser ou uma TAC crânioencefálica ou uma ressonância magnética crânioencefálica e, para além disso, e que é absolutamente imprescindível,
à avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica vai nos determinar o que é que há de compromisso com aquela pessoa de uma forma mais concreta. Podemos precisar, para completar o estudo, de requerer outros exames e outras avaliações. Como também sabemos, a prevalência destas doenças e da doença de Alzheimer aumenta com a idade. Há, no entanto, formas precoces da doença de Alzheimer que aparecem nos 50, 60 anos. Estas formas são um bocadinho distintas da doença de Alzheimer, que aparece a idades mais avançadas e têm, normalmente, uma ligação a fatores genéticos. É frequente nós conseguirmos ter um quadro clínico mais limpo com as pessoas que têm a doença de Alzheimer mais cedo, em idades mais precoces, porque normalmente essas pessoas têm menos patologias associadas que as pessoas que têm mais idade. E é frequente o quadro clínico ser mais claro, mais limpo, nós podermos perceber melhor o que é que está a acontecer com aquela pessoa e enquadrá-lo naquela doença. A depressão no envelhecimento é muitas vezes confundida com a doença de Alzheimer. É uma situação que é muito frequentemente descrita como pseudodemência. Quer dizer, parece-se com uma demência, mas não é. É um estado depressivo. O diagnóstico tem que ser feito, porque tanto o tratamento como o prognóstico são muito diferentes e se nós fizermos um diagnóstico errado para um doente deprimido, vamos provavelmente levar a que essa pessoa possa vir a ter futuramente outros problemas, nomeadamente uma doença de Alzheimer, por não ter sido levado a cabo um tratamento adequado. O grau de compromisso da doença de Alzheimer pode ser ligeiro ou major, ou seja, podemos ter formas em que as alterações cognitivas são menos claras e menos evidentes e menos perturbadoras e quadros onde as coisas estão mais complicadas. A percepção desta situação só pode ser concretizada com a avaliação neuropsicológica. A doença de Alzheimer não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento é farmacológico, portanto, com medicamentos, e não farmacológico. Ou seja, há uma série de propostas terapêuticas que se podem fazer para essas pessoas que podem trazer benefício e que devem ser implementadas em função da possibilidade da pessoa aderir a essas propostas e, por outro lado, do que são as dificuldades que essa pessoa tem e aquilo que nós temos que superar. Uma vez concretizado o diagnóstico, o nosso objetivo é que não haja progressão da doença e que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível. A promoção da autonomia de uma pessoa com doença de Alzheimer e a promoção de uma vida mais estimulante vai dar um melhor prognóstico à doença e dignificar a pessoa. Deixamos aqui esta questão. Percebe a importância de um diagnóstico correto de uma doença de Alzheimer ou de outra forma de patologias que afetem a memória?